Eu descobri no celular do meu marido que ele estava tendo um caso com a minha irmã, e a minha família ainda ficou do lado deles. Meu marido deixou o celular com a tela pra cima na mesa da cozinha enquanto levava o lixo pra fora, e eu só peguei o aparelho porque ele começou a vibrar tão forte contra a madeira que fez minha xícara de café tremer. Achei que fosse uma daquelas mensagens de trabalho. Achei que fosse mais um lembrete sobre alguma nota fiscal ou um cliente, ou uma daquelas coisinhas chatas que sempre pareciam precisar dele bem na hora que a gente sentava para comer. Em vez disso, vi o nome da minha irmã mais nova na tela, seguido por uma mensagem que fez meu corpo todo gelar de um jeito estranho e lento, como se eu tivesse pisado em água suja e meu cérebro ainda não tivesse processado. Dizia: apague nossa conversa depois que chegar em casa. Ela anda percebendo tudo ultimamente. Existem momentos em que a sua vida se divide exatamente ao meio, e esse foi um dos meus. Meu nome é Maren, e antes daquela mensagem, eu era uma esposa cansada em uma cidadezinha americana, apertando o orçamento do mercado, ajudando no nosso negócio de bolos e fingindo que minha família era bagunçada do jeito normal. Depois daquela mensagem, eu era uma mulher parada em uma cozinha com azulejos baratos e tigelas de cobertura, encarando um celular que de repente parecia radioativo na minha mão. Eu queria poder dizer que coloquei o aparelho de volta na mesa e o confrontei como uma adulta centrada de panfleto de terapia. Não fiz isso. Abri a mensagem. Depois, abri a conversa inteira. E continuei lendo mesmo quando minhas mãos começaram a tremer tanto que tive que segurar o celular com as duas. Não era uma piadinha de paquera. Não tinha sido só uma noite ruim. Eram semanas e depois meses daquilo, escondido dentro da vida familiar normal, como uma faca enrolada em um pano de prato. Tinha piadas internas sobre mim. Tinha fotos tiradas em lugares que eu reconhecia. Tinha mensagens enviadas enquanto eu estava no cômodo ao lado. Tinha uma da minha irmã dizendo que odiava me ouvir falar sobre nomes de bebê antes de a gente começar a tentar, porque ela sempre consegue tudo primeiro, o que era engraçado porque se você perguntasse para a minha mãe, minha irmã vinha conseguindo tudo primeiro desde o nascimento. Tinha outra dele dizendo que não conseguia parar de pensar no que aconteceria se eles simplesmente contassem a verdade e me deixassem ser dramática por um tempo. Me deixassem ser dramática. Juro por Deus, essa frase fez um estrago permanente no meu sistema nervoso. Quando ele voltou para dentro, eu já tinha enviado prints para o meu próprio e-mail, mandado alguns para uma pasta secreta e limpado as lágrimas do rosto com as costas da mão, como se isso fosse de alguma forma me fazer parecer normal. Ele entrou trazendo aquele cheiro de saco de lixo com ele e perguntou por que eu estava pálida. Eu disse que estava com dor de cabeça, o que era tecnicamente verdade, se a gente definir dor de cabeça como o seu casamento virando uma cena de crime dentro da sua mente. Naquela noite eu não dormi. Fiquei deitada do lado dele enquanto ele roncava e fazia aquela coisa de jogar o braço pela cama como se fosse o dono da paz mundial, e eu repassei cada momento estranho do último ano. Minha irmã vindo aqui em casa com frequência demais. Meu marido se oferecendo para levar ela em casa. Minha mãe me dizendo que eu era insegura quando eu dizia que a energia entre eles parecia estranha. Meu pai dando de ombros, do jeito que os homens sempre fazem quando as mulheres estão claramente pegando fogo bem na frente deles. Coisinhas mínimas, coisas nojentas. O tipo de coisa que você justifica para si mesma porque, se não fizer isso, teria que admitir que a sua própria vida é uma humilhação. Por 3 semanas, eu me transformei em alguém que eu não reconhecia. Sorri em jantares de domingo. Ajudei a embalar cupcakes para chás de bebê e festas de escritório. Atendi as ligações da minha irmã e ouvi ela reclamar de mulheres que conhecia no trabalho. Tudo isso enquanto ela dormia com o meu marido pelas minhas costas. Tirei prints em cada oportunidade que tive. Se ele deixava o celular no banheiro, eu checava. Se ele tomava banho, eu copiava o que conseguia lembrar depois. Mantive tudo organizado por data em uma pasta chamada Recibos de Impostos, porque a ironia era claramente a única coisa me mantendo inteira naquele momento. A única pessoa para quem contei foi minha amiga do ensino médio, a única pessoa na minha vida que já tinha me visto chorar feio em estacionamentos e ainda atendia minhas ligações. Ela sentou comigo no meu carro em frente ao nosso apartamento uma noite, segurando um refrigerante de fast food que esqueceu de beber, e disse: "Preciso que você me ouça. Se você der a ordem, eu te ajudo a ir embora. Se você der uma ordem diferente, eu te ajudo a destruir eles também." Provavelmente não era um conselho saudável, mas era honesto, e honestidade era algo raro naquela época. Uma semana depois, ela me ajudou a seguir ele. Não me orgulho disso, mas também não vou fingir que não faria de novo. Ele disse que ia se encontrar com um fornecedor do outro lado da cidade.
Minha amiga e eu ficamos 2 carros atrás, em um silêncio tão denso que parecia igreja. Ele dirigiu em direção à estrada, parou em um daqueles lugares de beira de estrada que alugam quartos por noite e fingem que o letreiro neon dá classe ao lugar. E 10 minutos depois, o carro da minha irmã encostou no estacionamento ao lado do dele. Tirei fotos deles entrando. Tirei fotos deles saindo 2 horas depois, com o cabelo dela bagunçado e a mão dele na base das costas dela como se fossem os protagonistas da história de amor mais fuleira do mundo. Quando finalmente o confrontei, imprimi tudo. Cada print, cada foto, cada piadinha nojenta. Espalhei tudo na nossa mesa de jantar em uma noite de terça-feira, enquanto minha mãe deveria estar vindo para testar recheios de uma encomenda da família. Ele entrou, viu a mesa e travou tão forte que eu cheguei a ouvir as chaves dele batendo no chão. Minha irmã estava logo atrás dele, porque é claro que estava. Minha mãe chegou 3 minutos depois, viu os papéis e ainda assim conseguiu agir como se eu fosse a pessoa criando um escândalo. Fiz uma pergunta para ele. Perguntei se ele a amava. Sem gritos no começo. Sem pratos quebrados. Só isso. Ele olhou para a minha irmã, depois para mim, e disse que sim, na voz calma mais triste e estúpida que já ouvi. Como se estivesse anunciando que ia chover. Como se a própria honestidade merecesse crédito. Minha irmã começou a chorar imediatamente, o que seria engraçado se eu não estivesse prestes a desmaiar. Minha mãe correu para consolar ela antes mesmo de qualquer uma de nós respirar de novo. E aquilo me disse tudo o que eu precisava saber sobre como seria a próxima fase da minha vida. Você pensaria que uma mãe vendo provas de que uma filha dormiu com o marido da outra produziria pelo menos um momento de clareza moral. Não na minha família. Minha mãe sentou na minha mesa, juntou as mãos como se fosse fazer uma oração e disse que aquilo era trágico para todo mundo. Todo mundo. Como se todos tivéssemos simplesmente escorregado na mesma casca de banana juntos. Minha irmã continuava chorando nas mangas da blusa e dizendo que não queria que as coisas acontecessem desse jeito, o que é uma frase fascinante quando você está se encontrando escondida em estacionamentos de motel. Meu marido ficou lá com o maxilar travado, como se as minhas configurações de impressão tivessem ofendido ele. Então meu pai apareceu porque minha mãe tinha ligado para ele no caminho. Ele olhou os papéis, coçou a nuca e perguntou se não tinha como a gente se acalmar antes que os vizinhos ouvissem. Essa foi a contribuição dele. Não foi o que você fez com a sua filha. Não foi que tipo de homem trai a esposa com a irmã dela. Foi só controle de volume. Eu ri. Eu ri na cara dele, e acho que aquele foi o momento em que parei de esperar que a minha família algum dia me surpreendesse de um jeito bom. As coisas ficaram feias rápido. Minha irmã disse que tinha se apaixonado. Meu marido disse que o nosso casamento já estava ruim fazia tempo, o que era novidade para mim, já que ele ainda me deixava lavar as camisas de trabalho dele e planejar nossas encomendas de fim de ano como se fôssemos um timinho esforçado. Minha mãe disse que minha irmã sempre foi mais emocional e mais frágil e que eu precisava tomar cuidado para não punir ela por um erro. Um erro. De novo, a linguagem usada naquela sala poderia render uma ordem de restrição. Mandei os dois saírem. Meu marido perguntou para onde ele deveria ir. Eu disse que ele andava bem desenrascado ultimamente. Minha irmã tentou tocar no meu braço. Eu me esquivei tão rápido que ela recuou. Minha mãe disse que eu estava sendo cruel. Eu disse, ótimo. Finalmente algo por aqui condiz com a realidade. As próximas semanas pareceram como se eu estivesse sendo arrastada por trás da minha própria vida. Meu marido foi morar com meus pais porque, pelo visto, não existe valor familiar mais forte do que passar pano para um homem que dorme com a sua outra filha. Minha irmã vivia lá também. Eu sei disso porque os vizinhos me contaram, e porque minha mãe, em uma das ligações mais ofensivas da minha vida, sugeriu que nós 4 sentássemos para conversar sobre o lado prático da situação, já que todo mundo tinha sentimentos. Desliguei na cara dela com tanta força que a capinha do meu celular rachou. O lado jurídico foi simples, naquela versão de simplicidade de gente sem grana. A gente não era dono de nenhuma mansão. Tínhamos uma casa pequena com mofo demais no banheiro, um carro usado que era mais dele do que meu, e um pequeno negócio de bolos artesanais que construímos com as minhas receitas e as rotas de entrega dele. A parte do negócio doeu quase mais do que o casamento, para ser sincera, porque os bolos foram meus primeiro. As noites em claro foram minhas. Os designs eram meus. Mas os alvarás e a conta estavam no nome dos dois porque eu acreditava em parceria naquela época em que eu ainda sofria dessa doença. Minha advogada era uma mulher cansada com óculos de leitura presos em uma correntinha que olhou para o meu monte de prints e disse, bem seca. Bom, pelo menos eles facilitaram as coisas. Gostei dela na hora.
Ela me disse para não tentar ser heroína, para não me apegar à casa só pelo valor emocional e para não assumir que a minha família ia cair na real com o tempo. As pessoas não viram seres humanos decentes magicamente só porque você está destruída, ela disse. Eu quis tatuar isso na testa. O divórcio andou mais rápido do que eu esperava porque ele estava ansioso para ficar livre, e segundo conhecidos em comum, ansioso para provar que tudo aquilo era uma grande verdade romântica em vez do que obviamente era. Minha irmã começou a dormir na casa dos meus pais mais abertamente. Minha mãe começou a falar deles como se fossem um casal complicado, mas real. O que me fez considerar brevemente forjar minha própria morte e ir morar em um farol. Vendi a casa. Liquidei minha parte no negócio. Aceitei menos do que provavelmente deveria porque eu queria sair dali mais do que queria lutar. Essa é uma daquelas escolhas que as pessoas amam julgar quando não é o sistema nervoso delas que está em jogo. Eu sei que poderia ter enrolado as coisas. Sei que poderia ter pressionado mais. Mas cada semana extra ligada a ele parecia beber veneno em golinhos controlados. Eu queria ar. Queria silêncio. Queria um cômodo no mundo que não tivesse o cheiro dele ou das desculpas da minha mãe. Minha amiga me ajudou a empacotar tudo. Ela enrolava as formas de bolo em toalhas velhas e xingava baixinho toda vez que pegava em algo que ele tinha tocado demais. Eu chorei por coisas absurdas. Uma colher de pau. Um ímã de geladeira com lista de compras. O banquinho barato que eu usava para alcançar o topo dos bolos altos. O luto é humilhante assim. Ele não aparece em lugares nobres. Aparece em um porta-temperos meio vazio e em uma gaveta cheia de elásticos de borracha. Cerca de 4 meses depois que tudo explodiu, enquanto o divórcio ainda estava sendo finalizado, eu fui embora. Eu tinha pouco mais de $20.000 depois das taxas e do que sobrou da venda. O que não era muito, mas ainda parecia uma possibilidade. Me mudei para uma cidade americana maior, a 2 estados de distância, porque eu precisava de um lugar onde minha mãe não pudesse dar uma passadinha, e onde nem todo caixa de mercado conhecesse a minha vida. Minha amiga dirigiu o caminhão de mudança com uma mão e me passava batatas fritas com a outra, enquanto eu sentava no banco do passageiro tentando não vomitar de puro estresse e café ruim de beira de estrada. Eu queria dizer que a mudança me curou. Não curou. Só me deu espaço para desmoronar em particular. Aluguei um apartamento pequeno em cima de um salão de beleza onde os canos faziam barulho a noite toda e a escada cheirava a água sanitária velha. Consegui trabalho em uma padaria industrial porque eles precisavam de alguém que soubesse decorar rápido sem frescura, e pelo visto eu era muito qualificada para estar exausta e em silêncio. Chegava em casa toda noite com os pulsos doendo e açúcar nas dobras da roupa. Assistia vídeos no meu laptop sobre técnicas avançadas, precificação e atualizações de segurança alimentar, porque a única coisa que a traição não matou em mim foi a parte que queria construir algo meu de novo. Então, algumas semanas depois da mudança, eu estava no meu banheiro segurando um teste de gravidez de farmácia e ri tão alto que me assustei. Não foi uma risada feliz. Foi aquela risada estranha de beira de abismo que o seu corpo solta quando não consegue processar nem mais uma coisa. Fiz outro teste. Mesmo resultado. Sentei no vaso fechado com os 2 palitinhos na mão e pensei: é claro que isso ia acontecer logo agora que eu finalmente escapei. É claro que ele ia deixar mais uma coisa para trás no meu corpo antes de sumir. Não contei para ele. Sei que algumas pessoas vão ouvir isso e decidir que eu sou a vilã na versão delas. Tudo bem. Podem fundar um fã-clube com a minha mãe. Naquela altura, ele estava morando abertamente com a minha irmã, sendo defendido pelos meus pais e fingindo que os últimos anos da minha vida foram só um dano colateral no caminho dele para o amor verdadeiro. Eu não queria o dinheiro dele. Não queria o nome dele nos papéis do meu filho. Principalmente, não queria ele perto de mim nunca mais. Então tomei a decisão sozinha, o que soa mais forte do que realmente pareceu na hora. Na verdade, a sensação era de estar sentada no chão da cozinha com as costas encostadas no armário, sussurrando: está bem para o vazio. Está bem. Eu faria isso. Está bem. Eu manteria o apartamento. Está bem. Eu trabalharia o máximo que pudesse. Está bem. Eu me tornaria o tipo de mulher que sabe como ser abandonada e continuar andando. Eu estava apavorada, óbvio, mas também estava estranhamente calma. Às vezes, quando o pior acontece, seu corpo vira prático só de birra. Gravidez depois de uma traição é uma coisa muito estranha e solitária. As pessoas amam tratar a gravidez como um milagre radiante ou uma consequência bonitinha, mas para mim era enjoo no ônibus indo para o trabalho, medo toda vez que pagava o aluguel e aquele pânico constante de perceber que não tinha ninguém para dividir nada.
Trabalhei quase o tempo todo porque eu não tinha uma tia rica escondida nas paredes. Decorei bolos de tabuleiro para aniversários de escritório, tentando não ter ânsia com o cheiro de baunilha industrial. Sorri para os gerentes. Contei gorjetas de encomendas por fora. Peguei trabalhos freelancer de biscoitos nos fins de semana para pessoas que me acharam através de colegas. No final de cada dia, meus tornozelos pareciam inchados e meu cérebro parecia cheio de algodão molhado. A única ajuda constante que tive veio da mulher de baixo, do salão. Ela tinha 2 filhas adultas, uma voz de fumante e o tipo de bondade direta que te mantém viva sem fazer discurso. Ela percebeu que eu estava grávida antes de eu contar para qualquer pessoa, porque pelo visto eu comecei a chorar no corredor por causa de um saco de compras que rasgou. Ela me arrastou para o apartamento dela, me deu torrada e disse: "Você não vai fazer isso totalmente sozinha agora, querendo ou não." Eu queria, na verdade. Só não sabia como admitir que precisava de alguém. Acabei contando para os meus pais, principalmente porque, se alguém vai saber por fofoca, que pelo menos a notícia não chegue com tempero extra. A primeira pergunta da minha mãe foi se o bebê era com certeza do meu ex-marido, o que foi interessante, já que ela nunca aplicou esse mesmo ceticismo moral aos hábitos de motel da outra filha. Meu pai perguntou se eu estava segura. Foi provavelmente a coisa mais gentil que ele me disse em meses, e ainda assim pareceu pouco. Minha irmã não falou comigo diretamente, mas soube por uma prima que ela ficou ofendida por eu não ter compartilhado a notícia antes. Ofendida. Imagina trair com o marido da sua irmã e depois se sentir excluída das atualizações reprodutivas dela. A audácia de certas pessoas deveria ser estudada. Mantive a gravidez o mais discreta possível. Nada de ensaios fotográficos, nada de anúncios elaborados, nada de chá revelação com plaquinhas de madeira. Era eu, um berço de segunda mão, cursos online gratuitos e um caderno cheio de contas que nunca fechavam no azul. Teve noites em que fiquei acordada contando despesas futuras como se fossem contas de 1/3. Creche. Fórmula se eu não conseguisse amamentar o suficiente. Contas médicas. Sapatos para uma criança que nem tinha nascido. Fiquei muito prática, que é outro jeito de dizer que não me deixei pensar muito no lado emocional, porque tinha medo de que, se começasse, não conseguiria parar. Quando o trabalho de parto começou, eu estava confeitando um jogo de cupcakes de teste na minha cozinha para uma mulher que queria algo elevado mais brincalhão, que continua sendo uma das frases mais irritantes que já me pagaram para ouvir. Achei no começo que era só dor nas costas de ficar muito tempo em pé. Então minha bolsa estourou em cima das minhas meias, e de repente, a vizinha do salão estava pegando as chaves enquanto eu tentava lembrar onde tinha enfiado a minha pasta do hospital. Meu filho chegou depois de uma noite longa e feia que envolveu palavrões, choro e uma enfermeira me dizendo para respirar em um tom que me deu vontade de bater nela. No segundo em que colocaram ele no meu peito, senti 2 coisas ao mesmo tempo. Uma onda de amor tão forte que me assustou, e um luto tão profundo que eu mal conseguia respirar. Não por causa do meu ex. Ele já era irrelevante naquela altura. Foi porque eu entendi, de uma vez só, o quanto essa pessoinha ia precisar de mim, e o quanto eu precisava que a minha vida ficasse mais estável do que nunca. Dei a ele apenas o meu sobrenome. Assinei os formulários com uma mão que ainda tremia. Nenhum pai listado. Nenhuma cena dramática. Só uma decisão silenciosa em um quarto claro demais. Os primeiros 3 anos foram difíceis daqueles jeitos nada glamourosos que ninguém posta em redes sociais. Meu filho tinha cólica. Eu tinha pontos do parto. O aquecimento do andar de cima pifou em um inverno, e eu fiquei sentada debaixo de 3 cobertores amamentando ele, enquanto calculava se podia comprar outro aquecedor portátil. Voltei a trabalhar cedo demais porque o aluguel não aceita crescimento emocional como pagamento. A vizinha do salão cuidava dele por um valor que nós 2 fingíamos ser simbólico, embora eu saiba que isso atrapalhava a vida dela inteira. Eu arrumava as mamadeiras ao amanhecer, decorava bolos até minhas costas gritarem e chegava em casa para lavar bicos de confeitar à meia-noite, porque comprar novos com frequência parecia imprudência. Teve uma tarde horrível em que um fornecedor entregou o pedido errado e eu me atrasei para entregar um bolo de aniversário para uma mulher que me tratou como se eu tivesse insultado a linhagem dela. Sentei no carro depois e chorei. Depois ri, porque o que mais restava fazer? Mas, aos poucos, encomendas particulares começaram a aparecer. Um chá de bebê de alguém da padaria. Uma festa de aposentadoria da dona do salão. Uma encomenda de formatura de um cliente satisfeito que postou uma foto borrada em uma rede social com uma legenda dizendo que eu salvei o evento. As pessoas começaram a pedir especificamente por mim, não pela padaria. Por mim.
Minha confeitaria ficou mais limpa. Meus preços ficaram mais espertos. Parei de cobrar como uma mulher que pede desculpas por existir. Essa parte importou mais do que eu imaginava. Quando meu filho fez 3 anos, eu tinha juntado economias suficientes para correr um risco que me dava náuseas. Aluguei um espacinho comercial minúsculo na ponta de uma fileira de lojas antigas, do tipo com letreiros desbotados e um senhorio que sempre cheirava levemente a café e poeira. Não era bonito. A pia do fundo vazava. A vitrine tinha um trincado no canto, mas era meu de um jeito que nada era meu há anos. Meus próprios alvarás. Minha própria conta. Minhas próprias receitas. Pintei as paredes sozinha enquanto meu filho sentava no chão com giz de cera e narrava o processo todo como se fosse um pequeno mestre de obras. Mais tarde, quando um apartamentozinho em cima da loja vagou, me mudei para lá para economizar e ficar perto. Reconstruir o negócio que perdi no divórcio pareceu menos uma vingança e mais a recuperação de um idioma que eu tinha sido forçada a parar de falar. Trabalhei horas absurdas, cometi erros, passei um orçamento baixo demais para um casamento e quase tive um treco por causa das contas. Esqueci de pedir manteiga suficiente antes de um feriado e tive que implorar ajuda para outro confeiteiro local. Tive estafa 2 vezes e continuei porque realmente não tinha uma alternativa dramática. Ninguém estava me financiando em segredo. Ninguém ia chegar com um cheque milagroso. Era só eu aprendendo, ajustando, falhando em público e levantando de novo porque meu filho precisava de sapatos um número maior. E porque eu era teimosa demais para deixar que a minha vida antiga fosse a versão final de mim. Minha amiga manteve contato constante, atendendo minhas ligações no meio da noite sobre clientes que queriam trabalhos personalizados com orçamento de supermercado. Ela e a vizinha do salão eram as únicas pessoas que sabiam a história toda e por que certas datas ainda me deixavam estranhamente ríspida. Ela também sabia que não devia falar o nome da minha irmã a menos que fosse necessário. E anos depois, quando minha irmã apareceu na minha loja, ela ainda foi a primeira pessoa para quem liguei. Eu ainda recebia notícias, claro. Famílias fofocam. Minha irmã e meu ex continuavam postando uma versão de felicidade doméstica que parecia romântica de longe e podre de perto. Enquanto minha mãe continuava tentando me mandar fotos de feriados como se o tempo tivesse transformado traição em apenas uma história mal resolvida. Nunca respondi. A virada real veio quando pessoas com orçamentos melhores começaram a notar meu trabalho. Não ricos de cinema, só o tipo de cliente comum de classe média alta que espera as coisas no prazo e paga para não ter que se preocupar. Arrecadações escolares. Festas de inauguração de boutiques. Casamentos pequenos em celeiros reformados e salas de eventos de hotéis. Fiquei boa em fazer algo elegante sem parecer rígido. Fiquei ainda melhor em gerenciar clientes sem deixar que sentissem meu cheiro de medo. Uma mulher me contratou para o noivado da filha e depois me recomendou para uma colega de trabalho, que me recomendou para alguém planejando uma recepção corporativa. De repente, eu estava fazendo sobremesas para salas cheias de pessoas que usavam relógios mais caros do que eu jamais compraria e elogiavam minhas flores de açúcar como se estivessem discutindo belas artes. Eu ainda chegava em casa em um apartamentozinho em cima do estacionamento de beco da minha loja. Ainda esfregava formas na mão em algumas noites. Ainda usava tênis velhos com farinha grudada nas costuras. Mas algo tinha mudado. A sobrevivência estava lentamente virando estabilidade. Não paz exatamente. Acho que a paz não chega de uma vez. Ela chega em pequenos recibos. Aluguel pago em dia. Um filho com roupas de inverno suficientes. Uma conta poupança que não parecia mais uma piada. No primeiro mês em que percebi que tinha passado vários dias inteiros sem pensar no meu ex-marido, quase chorei só de alívio. 5 anos depois de deixar minha antiga cidade, eu finalmente podia dizer em voz alta que a minha vida estava decente sem sentir que estava desafiando o destino. Meu filho estava no jardim de infância, obcecado por dinossauros, veículos de construção e por fazer perguntas profundamente pessoais em filas de mercado. Minha loja tinha encomendas fixas para eventos. Eu tinha uma contadora por algumas horas no mês porque tinha aprendido do jeito difícil que eu mesma resolvo tudo. Não é uma personalidade. É um pedido de socorro. Eu tinha ajuda sazonal, embora ainda fizesse a maior parte da decoração detalhada porque confiar é difícil e meus padrões tinham ficado um pouco obsessivos. Foi nessa época, com meu filho com 4 anos e na escola, que peguei um contrato para uma recepção corporativa no centro. Era para algum evento regional de saúde, do tipo onde todo mundo fala networking como se fosse a previsão do tempo. Quase recusei, porque gente de empresa pode ser chata com comida, mas o orçamento era bom, e eu queria trocar minha batedeira antes que ela morresse nos meus braços.
Então montei uma mesa de doces que parecia polida o suficiente para fazer estranhos pensarem que eu tinha minha vida inteira sob controle. Ele notou a cobertura de pistache primeiro. É assim que essa história toda é absurdamente específica. Ele se aproximou enquanto eu arrumava uma bandeja e disse, bem casualmente, que a maioria dos lugares pesava demais naquele sabor e o meu estava equilibrado. Olhei para cima, pronta para dar aquele sorriso educado de vendedora. E lá estava ele, de camisa social com as mangas dobradas, segurando um prato que claramente pretendia encher com mais discrição. Ele me contou que era dono de uma pequena rede de clínicas odontológicas na região. Não de um jeito exibido. Só um fato. Ele sabia o suficiente sobre comida para fazer perguntas reais. O que achei suspeito no começo porque homens que fazem perguntas informadas enquanto olham com respeito, geralmente estão escondendo algo. Digo isso com carinho e experiência. Ele perguntou se eu fazia todos os designs sozinha. Eu disse que quase todos. Ele perguntou se eu fazia eventos particulares fora da cidade. Eu disse que sim. Ele perguntou se eu talvez quisesse conversar algum dia sobre trabalhos futuros para funções da empresa. Eu disse que claro. Então ele fez algo inesperado e não ficou estranho imediatamente. Sem pressão. Sem charme falso. Ele pegou um dos meus cartões, agradeceu e foi embora. Acabamos jantando 2 semanas depois, após ele enviar um e-mail sobre um evento menor no escritório, e depois, do jeito menos ofensivo possível, perguntar se eu deixaria ele me pagar uma refeição, com ou sem uma discussão sobre logística de sobremesas incluída. Quase disse não por princípio, porque meus instintos tinham virado o equivalente emocional de um detector de fumaça que dispara quando você faz uma torrada. Mas minha amiga disse que eu precisava parar de agir como se toda conversa decente fosse uma armadilha. Ela foi só um pouco julgadora sobre isso, o que para ela contou como autocontrole. O jantar foi fácil de um jeito que me deixou nervosa. Ele era divorciado, sem filhos. Falava da ex sem amargura nem santidade falsa, o que pareceu adulto de um jeito que eu não estava acostumada. Ele perguntou do meu filho diretamente, em vez de fingir que eu tinha uma vida misteriosa fora de cena. Contei a verdade, embora não toda ela. Disse que já tinha sido casada antes, que terminou mal e que o pai do meu filho não fazia parte das nossas vidas porque eu escolhi não manter aquela porta aberta. Ele não me interrogou. Só assentiu e disse: parece que provavelmente houve um motivo para isso. Juro. Quase casei com ele na hora só por causa dessa frase. Ainda assim, as coisas andaram devagar. Eu fiz questão disso. Não estava interessada em construir outra vida em cima de adrenalina e negação. Ele começou passando na loja perto da hora de fechar com desculpas embaraçosamente transparentes, como precisar confirmar a quantidade de doces para eventos que já estavam confirmados. Depois começou a trazer coisinhas para o meu filho que eram atenciosas sem ser demais. Um quebra-cabeça de dinossauro. Um livro sobre o espaço. Giz de lousa. Ele nunca tentou comprar afeto com gestos chamativos, o que importava. Crianças sentem esse tipo de performance. A primeira vez que ele conheceu meu filho de verdade foi em um parque, à luz do dia, comigo sentada perto o suficiente para intervir se algo parecesse estranho. Meu filho passou os primeiros 10 minutos ignorando ele e a próxima hora fazendo ele inspecionar gravetos. Quando voltamos para o carro, ele perguntou se o tio dentista ia vir de novo. Eu disse que talvez. Ele disse está bem e depois dormiu no caminho para casa com sujeira de grama nos sapatos. Foi basicamente assim que o relacionamento se desenvolveu. Não através de uma faísca cinematográfica, mas através de repetição, confiabilidade e a novidade chocante de um homem cujas ações batiam com as palavras. Eu deveria te dizer que não fui graciosa em nada disso. Arrumei brigas quando me sentia vulnerável. Ficava fria sem motivo depois de encontros bons porque a intimidade às vezes me dava agonia. Uma vez acusei ele de ser calmo demais durante uma discussão, o que não é um crime real, mas eu disse como se fosse. Ele olhou para mim por um segundo e disse: acho que talvez o caos costumava ser mais familiar para você do que a calma. Odiei ele um pouco por estar certo. Depois chorei no carro dele segurando uma embalagem de comida para a viagem. De novo, nada glamouroso, mas honesto. Levou 8 meses até eu concordar que estávamos oficialmente sérios. E mesmo assim eu disse como se estivesse assinando um termo de responsabilidade. Ele não pressionou por mais do que eu podia dar. Também não fingiu que namorar comigo era de alguma forma nobre. Não suporto isso. Ele gostava de mim. Gostava do meu filho. Gostava da minha ética de trabalho. Do meu sarcasmo. E, pelo visto, até do jeito que eu resmungava baixinho enquanto carregava bandejas de buffet. Eu não precisava performar gratidão por ter sido escolhida.
Isso me mudou mais do que percebi no momento. Quando 1 ano e meio se passou, ele já fazia parte da nossa rotina de um jeito que parecia merecido. Meu filho começou a perguntar se ele ia nos eventos da escola. Ele consertou um armário quebrado no meu apartamento sem fazer discurso sobre ser o homem da casa. O que honestamente deveria desqualificar metade da população masculina de fazer reformas. Ele sentou comigo durante o pânico dos impostos. Trouxe canja quando fiquei doente. Aprendeu exatamente como carregar bolos de andares sem eu precisar dar ordens mais de uma vez. Tudo isso parece pequeno, e é precisamente por isso que importava. Grandes declarações são fáceis. Estar presente na vida comum é a parte difícil. Ele me pediu em casamento na minha cozinha enquanto eu estava com farinha na bochecha e reclamando dos preços dos fornecedores. Nada de violino em restaurante. Nada de fotógrafo escondido atrás de um arbusto. Só ele dizendo que amava a vida que a gente já estava construindo e queria continuar fazendo isso de propósito. Eu disse sim. Depois, imediatamente perguntei se ele tinha certeza porque, pelo visto, a autossabotagem é um hobby. Ele riu, o que ajudou. Mantivemos o casamento simples. Meu filho usou uma gravatinha e passou metade da cerimônia com cara de muito entediado, o que ainda me faz sorrir. Minha amiga estava ao meu lado. A vizinha do salão veio também e chorou mais do que qualquer uma de nós. Meus pais não foram convidados. Minha irmã não foi convidada. Não fiz um escândalo público sobre isso. Só montei a lista de convidados com pessoas que não tinham me traído. Acabou sendo refrescantemente curta. O casamento com ele não era perfeito porque isso não existe. Mas era estável de um jeito que eu tinha parado de acreditar que merecia. 3 anos depois, meu filho estava chamando ele de pai sem ninguém forçar a barra. E aquilo me atingiu mais forte do que eu esperava. Fui para a despensa e chorei baixinho em cima dos rolos de papel toalha, que é onde muitos dos meus marcos emocionais parecem acontecer. Conversamos uma vez sobre adoção formal, mas eu não queria criar complicações jurídicas com um homem que sumiu, e ele não precisava de papelada para agir como pai de qualquer forma. A coisa real já tinha acontecido na prática. A vida ficou confortável. Não confortável nível mansão. Só o tipo comum, onde as contas são pagas. A geladeira fica cheia e você para de levar um susto toda vez que o telefone toca. Compramos uma casa com espaço de cozinha suficiente para eu testar receitas sem xingar as paredes. E a vizinha do salão ainda manda um cartão de aniversário para o meu filho todo ano. Ele expandiu as clínicas dele com cuidado e acabou começando a falar sobre supervisionar outras cidades pessoalmente. Uma delas era a cidade de onde eu tinha saído anos atrás. A primeira vez que ele mencionou isso no jantar, meu garfo parou no meio do caminho até a boca. Ele viu na hora e disse que não precisávamos discutir isso de novo se eu não quisesse. Essa é a coisa de ser amada do jeito certo. Não te encurralam e chamam isso de intimidade. Eu disse que ia pensar. E pensei, mais do que queria. Na mesma época, 3 anos depois do meu segundo casamento, através do tipo de fofoca que te encontra, soube que minha irmã estava grávida de 7 meses. Alguém que eu conhecia da antiga cidade postou uma foto do chá de bebê, e lá estava ela no canto com uma mão na barriga, sorrindo do jeito que as pessoas fazem quando precisam de uma foto, para provar que algo está bem. Minha mãe estava com a mão no ombro dela. Meu ex-marido estava de lado fingindo parecer prestativo. Encarei aquela foto por muito mais tempo do que gostaria de admitir. Não porque sentisse falta de nenhum deles, mas porque alguma ferida antiga em mim odiava que eles ainda estivessem por aí fazendo retratos de família em cima dos destroços em que me deixaram. Uma semana depois, meu marido teve que fazer uma viagem para aquela cidade a trabalho e perguntou se eu queria ir por uma noite, ficar no hotel, ter um jantar legal. Talvez provar para mim mesma que aquele lugar não era mais dono de mim. Eu disse sim antes que pudesse pensar demais. O que, ou mostrava crescimento, ou uma falta temporária de juízo. Provavelmente os dois. Voltar pareceu estranho antes de parecer dramático. As ruas pareciam menores. Até o ar do lado de fora do hotel cheirava versões antigas de mim mesma. À noite, eu estava naquele estado frágil onde você parece normal, mas um olhar torto de um estranho provavelmente poderia te despedaçar. Jantamos no restaurante do hotel porque o dia dele acabou tarde e nenhum de nós estava a fim de ir a lugar nenhum complicado. Era um daqueles lugares tentando muito ser sofisticado, com luz baixa e pratos minúsculos. Eu estava no meio de uma piada sobre o tamanho da porção, quando olhei para o outro lado da sala e vi meu ex-marido em uma mesa de canto, com uma mulher que definitivamente não era minha irmã.
Existem choques que parecem barulhentos e choques que acontecem em silêncio total. Esse foi do segundo tipo. Meu corpo reconheceu ele antes dos meus pensamentos. O formato dos ombros. O jeito que ele se inclinava quando queria que alguém se sentisse a única pessoa na sala. A mão casual perto do pulso dela. Ela era mais nova que a gente, ou pelo menos parecia mais nova, rindo com o rosto todo aberto enquanto ele sentava lá na mesma postura que usava quando fabricava intimidade de propósito. Meu marido percebeu que algo mudou em mim e seguiu o meu olhar. Disse baixinho que o homem do outro lado da sala era o meu ex. Ele olhou de volta uma vez e depois perguntou se eu queria ir embora. Eu deveria ter dito sim. Teria sido mais saudável, mais limpo, maduro. Em vez disso, disse, não, eu quero ficar. Porque pelo visto alguma parte de mim estava esperando anos para a vida me entregar exatamente esse tipo de simetria feia. Não fiz cena. Não joguei água na cara dele nem marchei até lá para me anunciar. Tirei o celular debaixo da mesa e tirei fotos quando pude. Uma dele sorrindo para ela. Uma dela tocando no braço dele. Uma deles saindo juntos com a mão dele nas costas dela. Cheguei a ir até o saguão fingindo atender uma ligação só para conseguir uma foto melhor quando eles saíssem em direção ao estacionamento. Meu marido não me impediu. Só ficou me observando com aquela expressão cuidadosa que as pessoas usam quando sabem que você está prestes a fazer uma escolha que elas não podem apoiar totalmente, mas também não podem impedir moralmente. De volta ao quarto, sentei na beira da cama encarando as fotos enquanto sentimentos antigos voltavam com força suficiente para me dar enjoo. Não porque eu ainda o amasse. Essa parte estava morta e enterrada. Era algo mais mesquinho e vergonhoso que isso. Uma mistura de vingança, raiva e o tipo de satisfação sombria que você não diz em voz alta se quiser continuar parecendo uma pessoa evoluída. Minha irmã tinha ajudado ele a destruir meu casamento e construir a própria vida em cima disso. Minha família tinha me tratado como um inconveniente para a história de amor deles. E agora lá estava ele em um restaurante de hotel, agindo como se a fidelidade ainda fosse opcional. De novo, é claro. Por 2 dias depois que chegamos em casa, briguei comigo mesma. Em 1 minuto, achava que devia deixar para lá, porque eu tinha minha própria vida e não precisava me enfiar na sujeira deles. No minuto seguinte, pensava na minha mãe consolando minha irmã na minha mesa de jantar enquanto eu estava lá em pedaços. E todo o autocontrole evaporava. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Não preciso de sermão de ninguém sobre isso. Não foi altruísmo. Não foi algum aviso fraternal surgindo nobremente das cinzas. Foi vingança enrolada em uma negação plausível. Criei uma conta em branco em uma rede social sem foto, sem seguidores, nada ligado a mim, e mandei as fotos para minha irmã com o nome do hotel, a data e uma mensagem curta dizendo que talvez ela quisesse perguntar ao marido dela com quem ele jantou enquanto ela estava em casa grávida. Ela viu em 10 minutos. A resposta dela veio rápida e furiosa, chamando de falso, patético, invejoso e doentio. Eu quase conseguia ouvir a respiração dela através da tela. Depois ela bloqueou a conta. Meia hora depois, ela postou uma foto melosa dela com o meu ex, com uma legenda sobre proteger a própria paz de pessoas amargas. Teria sido quase impressionante se não fosse tão estúpido. Deveria ter acabado ali. Não acabou. O orgulho sempre foi a religião emocional da minha irmã, e eu sabia que uma prova anônima nunca funcionaria porque ela preferiria se tacar no fogo a admitir que eu estava certa sobre qualquer coisa. Então, fiz algo mais baixo e muito mais eficaz. Mandei as mesmas fotos para meus 2 pais. Depois mandei para 3 mulheres que eu sabia que eram próximas da minha irmã, porque quando as famílias se dividem, a informação vira algo bizarramente democrático. Por fim, joguei as fotos no grupo grande da família com uma frase que dizia: já que todo mundo agora ama um contexto, aqui está. Meu celular virou uma zona de guerra quase instantaneamente. Minha mãe ligou primeiro. Eu recusei. Meu pai mandou mensagem perguntando se aquilo era atual. Minha tia mandou um emoji de choque, o que era bem a cara dela como contribuição para qualquer crise. Minha irmã ligou 8 vezes e deixou 2 mensagens de voz que começavam bravas e terminavam em lágrimas. Não ouvi nenhuma na hora porque estava sentada no chão da minha cozinha de novo, igual a anos atrás, percebendo que a vingança é menos triunfante do que as pessoas imaginam. Ela não te limpa. Só arrasta o veneno antigo pelo seu sistema em uma nova direção. Pelo visto, o confronto na casa deles foi catastrófico. Soube dos detalhes depois em fragmentos. Meu ex tentou dizer que a mulher era uma cliente, depois uma colega, depois só alguém de uma reunião. As fotos eram íntimas demais para aquela mentira sobreviver mais de 5 minutos. Minha mãe?
Justiça seja feita. Finalmente pareceu enjoada com algo. Meu pai perguntou diretamente se tinha outras. E ele cometeu o erro tático de ficar defensivo antes de ser convincente. Minha irmã gritou tanto que um vizinho bateu na porta. Muito elegante. Muito doméstico. E então, porque a vida gosta de acumular humilhações, o bebê veio cedo, 3 semanas depois. Um menininho saudável, pelo que soube, embora o parto em si tenha sido estressante e minha irmã, pelo visto, tenha passado parte do trabalho de parto chorando sobre o estado do casamento dela entre as contrações. Só sei disso porque uma prima conta tudo para todo mundo se você der silêncio suficiente para ela preencher. Minha mãe me mandou uma foto do bebê de um número que eu ainda não tinha bloqueado. Encarei a foto por muito tempo e não senti absolutamente nada simples. Ele era inocente. Ele também era a prova viva de que as consequências continuam chegando depois que a traição original já perdeu o gosto na boca de todo o resto. Por um tempo, minha irmã tentou manter o casamento vivo. Isso não me surpreendeu. Quando uma pessoa queima uma vida inteira para construir outra, ela fica muito empenhada em chamar a fumaça de escolha de design. Ela postava pequenos momentos em família, cortados com cuidado para você não ver qualquer tensão que vivesse fora do enquadramento. Meu ex começou a viajar a trabalho com mais frequência. De novo, nada sutil. Pelo visto, a paternidade não curou o vício dele em ser o centro da fantasia temporária de alguma mulher. Quando o bebê tinha uns 4 meses, minha irmã finalmente encontrou o que eu tinha encontrado anos antes. O celular dele desbloqueado e descuido suficiente para desmoronar uma vida. Só que desta vez foi pior. Não era uma mulher. Não era um caso. Eram vários. Linhas do tempo diferentes. Tons diferentes. Alguns sexuais, alguns românticos, alguns puramente financeiros de um jeito que deixava a coisa toda ainda mais nojenta. E por baixo de tudo, outro segredo que ele tinha escondido bem. Dívidas. Dívidas grandes. Cartões de crédito, empréstimos pessoais, saldos de fornecedores não pagos, aluguel atrasado de um espaço de cozinha industrial que ele não usava mais. O homem não estava apenas traindo. Ele estava afundando silenciosamente há muito tempo enquanto mantinha as aparências de normalidade. A separação foi explosiva. Ele saiu de casa com uma mala e alguns papéis antes de a semana acabar. Minha irmã descobriu que metade das contas deles estava ou atrasada ou gerenciada de mentira para impedir que ela fizesse perguntas demais. Um dos pequenos espaços de cozinha que ele usava já tinha fechado. E outra conta da qual ele dependia tinha mudado de mãos. Ele tinha começado a fazer entregas através de outra pessoa para evitar credores. A mesma família que um dia me disse para me acalmar estava agora descobrindo que um mentiroso charmoso não vira estável de repente só porque troca de irmã. Eu adoraria dizer que assisti a tudo isso com um desapego de santa. Não assisti. Assisti com o maxilar travado e uma voz muito feia na minha cabeça dizendo: sim, exatamente, finalmente. Por baixo disso, havia reconhecimento. Eu sabia como era ter a vida desmoronando porque a pessoa do seu lado estava vivendo uma verdade diferente o tempo todo. Isso não me fez querer ajudar ela. Só deixou tudo mais feio e mais real. Em questão de meses, o colapso virou financeiro daquele jeito que mancha tudo. Minha irmã vendeu joias. Depois móveis. Depois os itens de bebê mais caros que ela tinha postado com tanto orgulho. Ela voltou a morar com meus pais porque o aluguel estava atrasado. E ela não tinha como pagar com um bebê no colo e credores ligando. Minha mãe, que um dia me disse para não punir ela por um erro, agora estava gastando o dinheiro da aposentadoria com fórmula e fraldas, enquanto fingia que tudo aquilo era temporário. Meu pai parecia mais velho em cada foto que aparecia na minha tela através de parentes. Meu ex-marido sumiu, do jeito que homens fracos costumam fazer quando o charme para de pagar as contas. Números diferentes. Endereços diferentes. Trabalhos informais no nome de outras pessoas. Sempre fora de alcance o suficiente para continuar sendo escorregadio. De novo, sei como isso soa. Soa como justiça divina com um laço de fita. Não foi tão arrumadinho assim. Foi um bebê com cólica na casa apertada dos meus pais. Foi minha irmã trabalhando no turno da noite quando conseguia vaga. Foi minha mãe inventando desculpas com os dentes cerrados porque admitir que escolheu errado exigiria um tipo de honestidade que ela nunca gostou de ter. Consequências reais nunca são estéticas. Elas são feias e repetitivas, e geralmente têm cheiro de ressentimento requentado e sabão barato. 1 ano e meio depois de minha irmã voltar para a casa dos meus pais, ela me mandou a primeira mensagem que não parecia uma ameaça, uma defesa ou uma encenação para os outros. Chegou logo depois da meia-noite, que é quando as pessoas ou ficam honestas ou dramáticas,
E com ela sempre era uma sorte. Quase não abri. A curiosidade ganhou. Era longa. Longa o suficiente para eu ter que sentar no meio da leitura. Ela disse que tinha repassado tudo de novo, e finalmente entendeu que não existia versão onde o que ela fez comigo era só complicado. Ela disse que contou para si mesma que estava seguindo o amor, porque encarar a verdade mais feia significaria admitir que ela queria ganhar algo. E eu estava no caminho. Ela admitiu que ser escolhida pelo meu marido alimentou algo maldoso nela. Algo competitivo, infantil e podre, que a nossa mãe regou por anos sem nunca dar nome. Ela disse que sentia muito pelo caso, muito por como nossos pais me trataram, muito por cada vez que ela deixou eles me transformarem na forte, para que ela pudesse continuar sendo a preciosa. Ela disse que se tornar mãe tinha aberto partes dela que ela não sabia que ainda estavam mortas. Essa última parte me irritou mais do que me comoveu, o que provavelmente me faz parecer fria. Mas tem algo muito conveniente em ganhar empatia só depois que a sua própria vida começa a doer nos mesmos lugares. Li a mensagem 2 vezes. Depois deixei o celular de lado e voltei a lavar tigelas de mistura como se ela tivesse me mandado uma previsão do tempo. Ela mandou outra no dia seguinte, mais curta, perguntando se podíamos conversar. Eu disse que não. Meus pais começaram a me procurar depois disso em um tom que me fez rir por todos os motivos errados. De repente surgiu um vocabulário sobre cura, sobre fraturas familiares, sobre ninguém ganha quando irmãs estão divididas. Interessante. Não lembro deles usarem essa energia quando eu era a pessoa sendo chutada do meu próprio casamento e depois da órbita familiar que permitiu aquilo. Minha mãe chorou em um correio de voz e disse que sabia que tinha falhado comigo. Foi provavelmente o mais perto que ela já chegou de um pedido de desculpas direto, e mesmo assim veio enrolado na esperança de que eu a livrasse de ter que lidar com aquilo por muito tempo. Meu pai ligou uma vez e só disse: "Sua mãe deveria ter lidado com as coisas de outro jeito, e eu também." Ele parecia cansado. Velho. Até. Acreditei que ele falava sério naquele jeito limitado e tardio que alguns homens falam as coisas quando o tempo tira deles a ilusão de que a passividade é neutralidade. Mas acreditar não é o mesmo que dar acesso. Disse que esperava que estivessem todos com saúde, e desliguei antes que ele pudesse tentar uma reconciliação. Enquanto isso, as mensagens da minha irmã continuavam vindo em ondas irregulares. Algumas eram arrependidas, outras práticas. Uma perguntava se eu conhecia um advogado de família decente na cidade dela, porque ela precisava ver as opções de pensão e não podia perder tempo com indicação ruim. Outra perguntava se eu já tinha usado um plano de pagamento específico no hospital, porque a infecção de ouvido do filho dela tinha virado uma bola de neve de contas. Uma noite, ela mandou uma foto dos pés inchados depois de limpar escritórios e escreveu: "Sei que mereço passar dificuldade, mas o meu filho não." Aquela frase ficou na minha cabeça por dias porque era manipuladora e verdadeira ao mesmo tempo, o que é provavelmente o tipo de frase mais perigosa em uma família. Minha amiga, que nunca foi sentimental com laços de sangue, me disse para manter meus limites e dormir tranquila. Meu marido disse que me apoiaria no que eu escolhesse, mas perguntou gentilmente se o contato constante não estava me machucando mais do que ajudando qualquer outra pessoa. Ele tinha razão. Claro. Toda vez que meu celular acendia com o nome da minha irmã, uma versão antiga de mim saía metade debaixo da terra. Então mandei uma mensagem clara. Disse que sentia muito pelo filho dela, porque crianças não pedem para nascer das decisões erradas dos pais, mas que eu não estava disponível para reconstruir uma relação de irmãs, emprestar dinheiro ou funcionar como absolvição emocional para ninguém naquela casa. Disse que esperava que ela encontrasse um jeito de estabilizar a vida dela. Também disse, e falava sério, que consequências não eram a mesma coisa que crueldade. Às vezes, elas são apenas o formato do que aconteceu voltando para te encontrar. Por um tempo, isso acalmou as coisas. Não totalmente. Famílias não sabem parar de apertar machucados antigos. Mas o ritmo diminuiu. Voltei ao trabalho. Meu filho ficou mais velho de todos aqueles jeitos normais que partem o coração, perdendo as camisas do dia para a noite e fazendo perguntas melhores sobre tudo. Meu marido continuou sendo exatamente quem foi desde o começo. Estável, observador, irritantemente decente. Viajamos um pouco pelo trabalho dele e um pouco só porque podíamos. Nada de luxo. Cabanas de fim de semana. Cidades de praia pequenas. Lugares onde meu filho pudesse colecionar lembrancinhas bobas e eu pudesse jantar sem checar o cronômetro do forno a cada 6 minutos. Então aconteceu o problema da semelhança. Eu não fico expondo o rosto do meu filho na internet porque não tenho interesse em transformar a vida dele em conteúdo.
mas posto fotos ocasionais de trabalho e, de vez em quando, ele acaba saindo no canto de uma foto ajudando a carregar caixas ou roubando um morango de uma bandeja. Vislumbres inofensivos. Teve um post depois de uma arrecadação na escola onde ele estava sorrindo no canto com cobertura no nariz e, pelo visto, foi o suficiente. Minha irmã me mandou uma mensagem que dizia apenas: quantos anos ele tem exatamente? Sem saudação. Sem contexto. Só isso. Meu corpo todo paralisou no segundo em que li. Eu soube imediatamente o que ela tinha visto, porque depois que você vê, não consegue mais desver. Meu filho tem os meus olhos e a minha boca teimosa, mas tem ângulos no rosto dele, especialmente quando ele dá um sorriso de lado, que parecem o homem com quem me casei aos 20 e poucos anos. Eu percebi isso quando ele era bebê e me treinei para não encarar demais. Crianças não deveriam carregar a sombra de quem as fez. Eu tinha feito as pazes com isso em particular. Não tinha planejado explicar isso para a mulher que dormiu com o pai dele. Não respondi. Ela mandou mais 3 mensagens em menos de 1 hora, perguntando o aniversário dele, dizendo que as datas pareciam erradas na cabeça dela de repente. Dizendo que tinha achado uma foto antiga do meu filho na página da loja e não conseguia parar de ver as semelhanças. Então veio aqui e mudou a textura de tudo. Ele fez com você primeiro o que depois fez comigo? Aquela pergunta me deixou com mais raiva do que ela provavelmente pretendia, porque é claro que ele tinha feito pior comigo primeiro. Ela sabia disso. Ela participou. Mas por baixo da raiva, havia também algo desoladoramente validador na percepção de que ela estava finalmente, talvez pela primeira vez, entendendo a extensão total do homem que escolheu em vez de mim. Levei um dia para responder porque não confiava em mim mesma. Quando finalmente respondi, fui brutalmente simples. Disse a idade do meu filho. Disse que descobri que estava grávida depois que fui embora, enquanto o divórcio ainda estava sendo finalizado. Disse que não contei para o nosso ex porque queria um corte limpo e porque naquela altura ele já tinha me mostrado exatamente o que era. Também disse que o meu marido, o homem que cria o meu filho agora, era o pai real dele em todos os sentidos que importavam. Depois desliguei o celular e dei 2 voltas no quarteirão porque meu peito estava fervendo. Ela ligou. Eu recusei. Ela ligou de novo. Depois veio uma mensagem longa, cheia de descrença. Horror e um tipo de luto enjoado que quase me atingiu, apesar de tudo. Ela disse que esteve vivendo com um homem que abandonou um filho enquanto fingia construir uma família com outro. Disse que não parava de pensar em como os dois foram arrogantes quando eu fui embora, como faziam parecer fácil. E agora, cada lembrança daquela época dava vontade de sair da própria pele. Perguntou se ele sabia. Eu disse que não. E que não me importava se ele algum dia descobrisse. Ela disse que não conseguia parar de chorar porque o filho dela tinha um irmão por aí, e ela tinha ajudado a destruir o lar que aquela criança poderia ter tido. Não respondi essa parte. Já era tarde demais. E nem era verdade. Meu filho tem um lar melhor agora do que teria naquela época. Meu ex nunca ia virar um homem melhor só porque a paternidade veio em uma ordem diferente, e aquele não era um vínculo que ela podia exigir agora. Aquela revelação desmoronou meus pais de um jeito que o caso sozinho nunca fez. Minha mãe ligou soluçando e disse que se soubesse que eu estava grávida naquela época, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Perguntei se teriam sido mesmo, ou se eles só teriam achado palavras mais suaves para a mesma traição. Silêncio. Depois mais choro. Meu pai mandou o texto mais longo da vida dele dizendo que tinha falhado comigo. Que tinha vergonha de ter me deixado sair daquela primeira cidade sem ninguém da minha própria família ao meu lado, e que não me culpava por ter excluído eles. Acreditei que ele falava sério. Também não consertou nada. Nessa época, minha irmã começou a mandar fotos do filho dela com pequenos comentários que tentavam construir uma ponte através das crianças. Disse para ela nunca mais usar nossos filhos como moeda emocional comigo. Ela pediu desculpas e parou. O que ela não parou de fazer foi se desmanchar em mensagens. Escrevia sobre os turnos de limpeza de escritório à noite enquanto nossos pais cuidavam do bebê. Escrevia sobre cair no sono sentada no ônibus. Escrevia sobre separar as contas em pilhas chamadas agora, depois, impossível. Escrevia sobre a minha mãe se irritar com o barulho na casa, e o meu pai tentando fazer mamadeiras ao amanhecer com as mãos cheias de artrite. Escrevia sobre ver mulheres entrando na clínica onde ela trabalhava como temporária, às vezes com problemas de marido, e sentir que o universo estava zombando dela através da papelada. Li mais do que deveria. Às vezes me odiava por isso. Às vezes odiava ela mais ainda. Uma noite ela escreveu:
Acho que pela primeira vez na minha vida não tem ninguém me salvando. Encarei aquela mensagem por muito tempo, porque foi a coisa mais honesta que ela já me disse. Minha mãe salvou ela das consequências. Meu pai salvou ela do desconforto. Eu salvei ela de ser a filha menos favorecida por anos, aguentando o golpe sem nem dar nome a ele. Até meu ex, no jeito torto dele, salvou ela de se enxergar claramente por um tempo ao fazer ela se sentir escolhida. Agora nada daquilo estava funcionando. Ela estava finalmente enfrentando as consequências das próprias decisões. E não sabia como viver ali. Ainda assim, não oferecia ajuda. Isso é importante. Compreensão não é o mesmo que resgate. Eu estava aprendendo isso também. O último confronto pessoal aconteceu em uma tarde de quinta-feira, o tipo de dia que deixa tudo com uma aparência mais opaca. Eu tinha acabado de finalizar uma encomenda para uma arrecadação escolar e estava atrás do balcão fazendo notas fiscais quando o sino da porta tocou. Olhei esperando algum pai ou mãe com pânico de última hora. Em vez disso, era a minha irmã. Eu não via o rosto dela pessoalmente há anos. As telas tinham me feito um favor nesse sentido. Pessoalmente, o contraste bateu com força suficiente para parecer grosseiro. Ela estava mais magra, cansada de um jeito que maquiagem não consegue disfarçar. As roupas estavam limpas, mas gastas nas bordas. O tipo de gasto que te diz que alguém está fazendo tudo durar o máximo possível. Ela parecia mais velha que eu, embora seja mais nova. E por um segundo amargo, eu odiei ter percebido isso como uma vitória. Depois me odiei por alguma parte de mim ainda querer qualquer tipo de vitória. Ela ficou lá segurando uma bolsa com as duas mãos e disse o meu nome como se não tivesse certeza se ainda tinha o direito de usá-lo. Olhei para o fundo automaticamente onde o meu marido estava ajudando a carregar bandejas para uma entrega. Ele viu ela, me viu, e deu um aceno mínimo, que significava que ele estava ali se eu precisasse, mas que não ia gerenciar a minha família por mim. Perguntei o que ela estava fazendo ali. Sem carinho. Sem crueldade. Só seco. Ela disse que estava na região para um turno temporário e quase deu meia volta 3 vezes antes de entrar. Disse que sabia que eu tinha pedido para não pressionar, mas que as coisas tinham piorado. Não melhorado. E ela não sabia mais para onde ir. Então começou a chorar antes mesmo de chegar ao pedido real. O que era, ou estratégico, ou apenas a exaustão finalmente transbordando. Provavelmente os dois. Levei ela para a sala lateral, porque não ia hospedar nossa reunião de traumas entre expositores de bolo. Ela sentou na cadeira de metal, como se esperasse que o móvel a rejeitasse. Então começou a falar naquele jeito rápido e sem fôlego que as pessoas usam quando estão morrendo de medo de serem cortadas antes de terminarem. Disse que a saúde do nosso pai estava piorando. Não algo catastrófico, mas pior o suficiente para ele não conseguir mais fazer os bicos de concerto para ganhar um extra. Disse que nossa mãe tinha ficado ranzinza e amarga de um jeito que transformou a casa em um campo minado. Disse que a creche estava impossível de pagar e os trabalhos de limpeza noturna estavam acabando porque a empresa perdeu contratos. Ela tinha pegado recepção temporária quando conseguia, mas nunca era o suficiente e metade do tempo tinha que escolher entre pagar algo com atraso e não pagar nada. Disse que não estava pedindo para eu perdoar ela. Então, quase imediatamente, pediu 2 coisas que pareciam muito com a esperança de que o perdão estivesse escondido nelas. Um emprego, se eu tivesse qualquer vaga, mesmo meio período. Ou um empréstimo. Só o suficiente para colocar em dia 1 mês de aluguel em algum lugar pequeno para ela poder sair da casa dos nossos pais e parar de se afogar na frente do filho. Deixei ela terminar. Deixei o silêncio pesar depois também. O que fez ela falar de novo. Desta vez mais baixo. Disse que sabia que não tinha direito de me pedir nada. Disse que passou anos pegando e sendo protegida e chamando aquilo de amor. Disse que odiava quem tinha sido quando achava que ser escolhida por um homem significava que tinha ganhado algo. Disse que se eu desse as costas, ela entenderia, mas que precisava tentar porque o filho dela estava começando a notar coisas demais e ela não suportava ele crescendo naquele ambiente. Acreditei em partes do que ela disse. Talvez na maior parte. Isso não tornou a decisão mais difícil. Só tornou tudo mais triste. Eu disse não. Não foi alto, nem dramático. Só um não. Não. Eu não tinha um emprego para ela porque o meu negócio não era um centro de reabilitação familiar. E porque me forçar a supervisionar minha irmã todo dia ia envenenar o lugar que eu construí para sobreviver a ela. Não, eu não ia emprestar dinheiro porque sabia exatamente como essas histórias terminam em famílias como a nossa. A necessidade vira direito adquirido em uma conversa, e o ressentimento vem logo atrás. Disse que esperava que ela achasse trabalho com horários mais estáveis.
Disse que existiam recursos comunitários para auxílio creche, listas de habitação e assistência jurídica, e que se ela quisesse os nomes desses programas, eu mandaria por mensagem depois que ela saísse. Mas eu não ia me transformar na pessoa que a salvaria do que ela mesma ajudou a fazer comigo. Ela pareceu ter levado um tapa, embora justiça seja feita, não tenha discutido muito. Só perguntou uma vez, bem baixinho, se eu achava que algum dia haveria um ponto onde poderíamos ser algo além disso. Disse que não sabia. Era a verdade. As pessoas amam finais arrumadinhos onde a pessoa ferida ou vira generosa e radiante, ou fica gloriosamente furiosa para sempre. A vida real é quase sempre mais irritante que isso. Alguns dias eu não sentia nada. Alguns dias ainda sentia 19 tipos diferentes de raiva antes do café da manhã. Na maioria das vezes, eu só me sentia farta. Quando ela saiu da sala lateral, meu marido estava fingindo que não estava de vigia. Perguntou se eu estava bem depois que a porta da frente fechou. Disse que sim e depois, porque a honestidade tinha ficado menos aterrorizante com os anos, acrescentei que também me sentia péssima. Ele disse que aquelas duas coisas tinham permissão para coexistir. Imagina só. Nuances. Em um casamento. Revolucionário. Mandei a lista de recursos para ela naquela noite porque tinha dito que mandaria. Depois virei o celular para baixo e ajudei meu filho com um projeto da escola sobre história local que envolvia cola de mais e paciência de menos. Mais tarde, naquela noite, depois que ele dormiu, fiquei parada na nossa cozinha enquanto a lava-louças funcionava e olhei em volta para a vida que eu tinha agora. A caneca do meu marido na pia, a mochila do meu filho jogada no lugar errado, pedidos de encomenda presos na geladeira, coisas que ninguém filmaria. Coisas que ninguém na minha vida antiga acharia dramáticas o suficiente para proteger. E ainda assim, eram exatamente essas as coisas que eu tinha lutado mais para manter. Ainda recebo notícias às vezes. Minha irmã acabou achando um trabalho de escritório mais estável em uma clínica do outro lado da cidade. Meus pais ainda ajudam mais do que realmente podem. Meu ex-marido continua sendo um boato que aparece com números novos e empregos temporários e depois some de novo. Meu filho está bem. Já está na idade de revirar os olhos quando eu me preocupo com o lanche dele, e novo o suficiente para ainda encostar em mim no sofá quando está cansado. Meu marido ainda é o pai dele em todos os sentidos reais. E esse fato se assentou na nossa casa de um jeito tão natural que não precisa mais ser defendido. Quanto a mim, não acordo mais me sentindo assombrada. Também não acordo me sentindo curada de um jeito brilhante e completo, porque não é assim que esse tipo de dano funciona. Eu apenas me sinto eu mesma. Uma versão de mim que tive que construir quase do zero. Algumas perdas ainda doem quando o tempo muda. Algumas memórias ainda fazem meu maxilar travar. Mas não estou mais parada naquela cozinha antiga com as mentiras de outra pessoa brilhando na minha mão. E minha irmã, pela primeira vez na vida, está vivendo sem uma rede de proteção feita de mim. Isso não é vingança. Não mais. É apenas onde a história parou quando todo mundo finalmente teve que viver com o que escolheu.